Pai querido, nós oramos pedindo a Tua bênção para esse trabalho, essa mensagem. Sim, Pai. E ela tenha o Teu selo, Senhor. Sim, meu Deus. E que seja para o louvor da Tua glória. Sim, Pai. É só por isso. Adolfo Hitler tornou-se presidente da Alemanha em 1933. A ideologia do nazismo começou a influenciar o cristianismo naquele mesmo ano. No mês seguinte à sua eleição, em seu discurso espalhafatoso, demagógico, populista, Hitler fez uma promessa: os direitos das igrejas não serão atingidos. Entretanto, 5 meses depois ele declarou: a unidade dos alemães deve ser garantida por uma nova concepção do mundo, pois o cristianismo, sob a forma atual, não está à altura das exigências. O Conselho Superior da Igreja Evangélica, formado de luteranos e reformados, fez opção por colaborar com o movimento hitleriano. Então é iniciado o processo para criar um Cristo, à imagem e semelhança das ideias hitlerianas. Um sínodo na Saxônia, nesse mesmo ano, comprometeu-se com o novo Cristo, que iria fornecer um conteúdo teológico para o novo tempo. E então as igrejas evangélicas começaram a se adaptar ao ideal hitleriano, até se exprimiram assim: a alegria da igreja alemã em participar da formação de uma nação e do sentimento patriótico. Hitler era naquele momento o salvador dos alemães. O pastor Juiu estava muito animado. Era o dia 30 de agosto de 1933 e ele fez a seguinte declaração: Deus veio a nós por intermédio de Hitler. Então, uma declaração dos cristãos alemães em 1934 era também totalmente favorável ao novo governo. Adolfo Hitler é nosso líder e salvador em nossa difícil situação. De corpo e alma estamos obrigados e dedicados ao Estado alemão e ao seu presidente. Naqueles anos, a Alemanha experimentou um período áureo de progresso. Hitler e seus companheiros aproveitaram a boa maré. A economia alemã teve sucesso após sucesso. Havia muito dinheiro. Todo mundo estava super feliz com o novo governo. E é sabido que a popularidade de um governo cresce na proporção direta do bom desempenho econômico do país. Se o povo consegue casas, veículos, comida, roupa nova, possibilidade de fazer turismo, esse governo se tornará altamente popular. Não importa a sua ideologia. Mesmo em um país considerado cristão como o Brasil, não importa o que a cúpula governamental crê sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, doutrina cristã, etc. Afinal de contas, se temos o céu na terra, por que se preocupar com Jesus e com o seu reino? Mas Hitler não queria ser apenas o salvador da Alemanha. Ele queria ser o Messias para o mundo todo. Por isso, preparou um grande exército e começou a invadir e dominar os países vizinhos. Em decorrência disto, em 1939, o mundo todo sofria com o início da Segunda Guerra Mundial. Na sua loucura, Hitler precisou destruir os judeus para se tornar o Messias. Naqueles próximos anos, 6 milhões de judeus foram trucidados pelo nazismo de Hitler. Pastores foram presos, alguns morreram. Os evangélicos alemães foram terrivelmente afetados pela aventura do pseudo-Messias. E em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava arrasada e dominada por 4 países: Estados Unidos, Rússia, Inglaterra
e França. O messianismo de Hitler durou pouco, mas mesmo assim conseguiu fazer muitos estragos. O marxismo é uma filosofia política que se firma no ateísmo. O berço do marxismo foi a Rússia, onde o governo marxista pregoava que a religião é o ópio do povo. Para se firmar, o governo inspirado no marxismo tem que acabar com a liberdade de imprensa, amordaçar o cristianismo, solapar o legislativo, o judiciário e outras instituições. Coisas que os que têm olhos para ver têm visto neste governo. Em alguns casos, não de fato, mas várias tentativas nesse sentido. O que dizer das propostas encaminhadas pelos líderes do PT com relação ao aborto, ao homossexualismo, ao casamento de pessoas do mesmo sexo oficializado pelo poder público e tantas outras aberrações? O PT fechou questão sobre esses projetos. Estar ligado ao PT significa ter de votar com o partido nesses assuntos. Se discordar, é expulso da agremiação. Mesmo assim, tantos líderes evangélicos têm dado apoio incondicional a esse governo. Por que tantos líderes evangélicos querem que o atual partido se perpetue no governo? Que interesses estão por trás desse apoio? É a história se repetindo? Esses líderes tão embriagados com o sucesso econômico do Brasil não conseguem perceber que podemos ver repetida a tragédia que o cristianismo teve de enfrentar na Alemanha de Hitler. Será que no meio do povo que é liderado por esses pastores não há ninguém com coragem para se levantar e mostrar-lhes que estão indo por um caminho muito perigoso? Não sou político, não faço parte de nenhuma agremiação política. A minha única intenção é tentar acordar a igreja brasileira para a oração. O que mais estamos precisando neste momento é oração. Se nos voltarmos para Deus, orando, invocando a sua bênção sobre o Brasil, certamente nós vamos experimentar dias de muita graça sobre o nosso povo brasileiro. Eu peço ao Deus eterno, ao Deus Todo-Poderoso, que venha com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, e haja um sopro de avivamento em todo o Brasil e um despertamento como nunca para buscarmos ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo e sua bênção sobre todo o nosso país, em nome de Jesus.